Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai falar sobre algo que, olha, soa quase como ficção científica, né? Estamos literalmente começando a ouvir o universo. É verdade. Ouvir os eventos mais, violentos que existem. Exato, tipo colisões cósmicas, fusão de buracos negros. E o mais fascinante é que essas escutas estão confirmando ideias de gigantes, né? Einstein, Stephen Hawking, décadas atrás. Temos um exemplo super recente e espetacular, o GW250114. Então, nossa missão aqui hoje é mergulhar nesses dados, nessas ondas que viajaram tipo bilhões de anos, para entender o que elas contam pra gente sobre espaço, tempo e esses buracos negros misteriosos. Exato. E o ponto-chave aqui, eu acho, não é só a detecção, sabe? É a qualidade desses sinais novos. É sem precedentes. A qualidade melhorou muito. Demais. Entramos numa era de precisão mesmo, na astronomia de ondas gravitacionais. Isso permite não só observar, mas testar para valer as previsões da relatividade geral, nos limites mais extremos. Coisa que o Einstein previu, mas que parecia impossível de medir. Exatamente. Parecia ficção científica na época dele. Agora é um teste direto das nossas teorias sobre a gravidade. Fascinante. Então vamos direto para esse evento. O GW250114, detectado em janeiro de 2025 pelo LIGO. O que foi exatamente que aconteceu ali? Então, imagina assim. 2 objetos superdensos. 2 buracos negros. Ok. Com massas bem grandes, tá? Cada um ali na faixa de 30 a 35 vezes a massa do nosso Sol. Uau! Eles estavam, cosmicamente falando, perto, né? A cerca de 1 bilhão de anos-luz daqui. E o interessante é que eles giravam em torno de si mesmos meio devagar, antes de se encontrarem. E aí foram se aproximando. Isso. Milhões de anos nessa dança espiral, até que, colidiram. Se fundiram. E nasceu um novo buraco negro dessa colisão violenta. Precisamente. Um buraco negro final, com a massa combinada ali perto de 63 massas solares. Pera, 30 mais 35 não dá 65? Boa observação. É que a soma não é exata. Uma parte dessa massa, quase 2 massas solares inteiras, virou energia pura. Nossa! Irradiada como ondas gravitacionais. E esse buraco negro novo, ele gira bem mais rápido, coisa de 100 rotações por segundo. 100 rotações por segundo. Para algo tão massivo, é difícil até de imaginar. É impressionante. Muita gente vai lembrar da primeira detecção lá em 2015, né? O GW150914. Essa agora, GW250114, parece similar, mas você falou da qualidade do sinal. Essa é a grande diferença. Sim, a semelhança é notável, parece um déjà vu cósmico mesmo. Mas a clareza, nossa, a clareza do GW250114 é muito, muito superior. Como assim? Se a detecção de 2015 foi tipo ver uma silhueta na névoa, sabe? Essa agora é como ter uma foto nítida, em alta definição. E isso por causa dos equipamentos. Melhorias no LIGO. Diretamente. Melhorias nos lasers, nos espelhos, no isolamento de ruído, tudo isso contribuiu. A precisão é mais de 3 vezes maior que em 2015. Impressionante. E vale a pena a gente sempre reforçar, né? O que são essas ondas gravitacionais? Não é luz, não é rádio. Não, de jeito nenhum. São perturbações no próprio tecido do espaço-tempo. O Einstein previu isso lá em 1915 como consequência da relatividade geral. Certo. Massas aceleradas, principalmente coisas massivas como buracos negros colidindo, criam essas ondulações que viajam pelo universo na velocidade da luz. E detectar isso é complicado. É um feito tecnológico absurdo. O próprio Einstein duvidava que fosse possível na prática. A gente está medindo distorções no espaço que são milhares de vezes menores que o núcleo de um átomo. É uma escala que a nossa cabeça nem processa direito. Exato. E essa detecção é um esforço global gigante, né? Não é só o LIGO lá nos Estados Unidos. Com certeza.
O LIGO lidera, mas trabalha junto com o Virgo, na Itália, o CAGRA, no Japão, e uma rede enorme de cientistas, mais de 1.600 pesquisadores pelo mundo. Essa rede ajuda a localizar a origem das ondas. Exato. Ajuda a localizar no céu e a validar detecções. A primeira, em 2015, abriu essa janela, né? Ganhou até Nobel. E desde então já vimos dezenas, centenas de eventos. Mas esse, o GW 250114, se destaca pela qualidade mesmo. E essa qualidade toda permitiu ir além de só detectar, né? Permitiu testar ideias sobre os buracos negros em si. Uma delas é que eles são, apesar de todo o mistério, objetos simples. É isso. É um paradoxo fascinante, né? A teoria que vem lá da relatividade geral do Einstein e foi formalizada pelo Roy Kerr nos anos 60, sugere que um buraco negro estável, isolado, ele pode ser descrito por só duas coisas: massa e rotação. O spin. Só isso. E o que ele engoliu para se formar, a estrela, a poeira, isso não importa. A informação se perderia, segundo a teoria. Restariam só essas duas características: massa e spin. É a ideia do buraco negro careca, o No-Hair Theorem, sem detalhes extras. Mas como é que se testa isso num objeto a 1 bilhão de anos-luz? A chave está no momento logo depois da fusão. O buraco negro novo, recém-formado, ele não fica quieto na hora. Ele meio que vibra um pouco antes de assentar. Vibra. Isso. Ele emite ondas gravitacionais bem características nesse processo, que a gente chama de ring down. Ring down. Pensa num sino que acabou de ser tocado. Ele não para de soar na hora, né? Ele vibra, emitindo um som específico, que depende do material, do tamanho. Entendi. E os sons, as vibrações do buraco negro dizem coisas sobre ele. Exatamente. Os tons, as frequências, como essas ondas diminuem, estão ligados diretamente à massa e à rotação do buraco negro final. Se a teoria de Einstein e Kerr estiver certa, esses tons seguem um padrão super específico, como os harmônicos de um violão, por exemplo. E o GW 25014? Ele trouxe algo novo nisso? Porque a detecção de 2015 já não tinha mostrado esse ring down? Mostrou sim, o comecinho, o tom fundamental, o mais forte. Mas o sinal do GW 25014 foi tão claro e durou tanto tempo que pela primeira vez conseguimos pegar com segurança não só esse tom fundamental, mas também um segundo tom, um harmônico ou overtone, como a gente chama. Ele é mais fraco, some mais rápido, então é bem mais difícil de pegar. Ah, então ter 2 tons medidos faz toda a diferença para o teste. Toda a diferença. Imagina tentar identificar um instrumento ouvindo só uma nota. Agora imagina ouvindo 2 notas juntas, um acorde. Fica muito mais fácil, né? Com certeza. Com 2 tons medidos com precisão, o teste da teoria No-Hair fica muito mais rigoroso. A gente calcula a massa e a rotação usando o tom fundamental. Depois, faz o mesmo cálculo usando o overtone. Se a teoria estiver correta... Os resultados têm que bater, né? Exato. E os resultados do GW 250114... Bateram. Bateram. Perfeitamente. Dentro da margem de erro. É a confirmação mais forte que a gente tem até hoje de que a descrição de Kerr para buracos negros vinda da relatividade geral está correta. Parece que eles são mesmo esses objetos matematicamente simples. Só massa e spin. Mesmo depois de uma batida tão violenta como essa. Uau! Que incrível! Nossa compreensão da gravidade passou num teste e tanto. Passou. E com louvor. Só essa análise do ring down já seria um marco histórico. Mas essa riqueza de dados abriu outra porta, né? Para testar uma ideia de outro gigante. Stephen Hawking. Correto. A gente está falando do teorema da área de Hawking. Ele formulou isso lá no começo dos anos 70. É uma lei com uma simplicidade que chega a ser desconcertante, mas as implicações são profundas. Teorema da área. O que ele diz exatamente? O Hawking previu, usando a relatividade geral, que a área total da superfície de um buraco negro, a área do horizonte de eventos, sabe? Aquela fronteira de onde nada escapa? Sei. O ponto de não retorno. Isso. Essa área nunca pode diminuir com o tempo. Em qualquer processo físico clássico, tipo uma fusão, ela só pode aumentar ou, no máximo, ficar igual. Ou seja, a pele do buraco negro só cresce. Uma regra cósmica. Proibido encolher. Exatamente. Pode parecer óbvio que juntando 2 o resultado é maior. Mas a beleza do teorema é a generalidade matemática dele.
E o desafio era testar isso na prática. E já existiam indícios antes. Sim, observações anteriores, como o próprio GW 150914, já davam indicações fortes, tipo 95% de chance de que o teorema era válido, ali. Mas o GW 250114 permitiu um teste ainda mais definitivo. Como? Sim, por causa da clareza excepcional do sinal. Lembra que a gente conseguiu caracterizar super bem os buracos negros antes da fusão? As massas, os spins. Uhum. E também o buraco negro final, depois da fusão, pela análise do ring down. Sim, com os 2 tons e tudo mais. Então, isso permitiu calcular as áreas dos horizontes de eventos com uma precisão nunca antes vista. Aí foi só comparar a soma das áreas dos 2 buracos negros iniciais com a área do buraco negro final. E a comparação confirmou a regra do Hawking. Confirmou. E com uma confiança muito, muito maior do que antes. A área final era, sem dúvida nenhuma, maior que a soma das áreas iniciais. É uma validação experimental super robusta de uma das previsões mais importantes do Hawking sobre buracos negros. Tem até uma história legal sobre isso, né? Envolvendo o Kip Thorne, um dos pais do Largo, e o Hawking. Tem, sim. É uma anedota bem legal. O Thorne conta que, logo depois da primeira detecção em 2015, uma das primeiras coisas que o Hawking perguntou foi se o LIGO ia conseguir testar o teorema da área dele. Ele estava super interessado nisso. Muito. Ver essa confirmação tão sólida agora com o GW 250114, ele teria ficado muito feliz, com certeza. É um testemunho incrível do poder da teoria e da nossa tecnologia de observação que não para de avançar. É fascinante mesmo. Ver essas ideias teóricas de meio século atrás sendo confirmadas assim com essa precisão. E é bom lembrar que o teorema da área não é só uma curiosidade, né? Ele fez uma conexão muito inesperada e profunda entre a geometria do espaço-tempo, da relatividade geral, e as leis da termodinâmica. Termodinâmica? Como assim? Um outro físico genial, o Jacob Bekenstein, percebeu que a área do horizonte de eventos se comporta matematicamente de um jeito muito parecido com a entropia. Entropia. A medida da desordem, da informação perdida. Exatamente. As duas coisas, área e entropia, tendem sempre a aumentar. Essa analogia foi um passo-chave que levou o Hawking, depois, a pensar na radiação Hawking. Aquela ideia de que buracos negros não são tão negros assim, que eles podem evaporar. Isso. Um processo que junta relatividade geral, termodinâmica e mecânica quântica. Então, confirmar o teorema da área fortalece essa ponte entre as teorias. Ok, então, tentando juntar tudo, o que essa observação do GW 250114 significa, assim, no quadro geral? Confirmamos a simplicidade dos buracos negros, a lei de área do Hawking. Para onde isso aponta? Bom, primeiro, é uma validação espetacular da relatividade geral do Einstein, nos ambientes mais extremos que a gente consegue olhar. Mostra que a teoria funciona incrivelmente bem, mesmo para descrever colisões e vibrações de coisas tão bizarras quanto buracos negros. Certo. Segundo a astronomia de ondas gravitacionais, que nem tem 10 anos direito, já transformou nosso entendimento. Antes de 2015, fusão de buraco negro era teoria. Hoje a gente observa isso quase toda semana e usa para fazer física de precisão. E as implicações para a física fundamental? Essa conexão com termodinâmica, a busca pela gravidade quântica. Esse talvez seja o ponto mais instigante, né? A confirmação do teorema da área, com essa ligação com a entropia, reforça a ideia dos buracos negros como laboratórios naturais, lugares onde a gravidade e a mecânica quântica talvez se encontrem. E entender isso pode ajudar a unificar a física? É o que muita gente acredita. É um caminho promissor para tentar desenvolver uma teoria que junte o mundo do muito grande, da relatividade, com o mundo do muito pequeno, da quântica. Essas observações de ondas gravitacionais dão dados experimentais cruciais para guiar e testar essas ideias. E tudo isso só foi possível por causa da tecnologia dos detectores, né? Totalmente. Cada melhoria na sensibilidade do LIGO, Virgo, Cagra, abre novas janelas. Menos ruído, lasers mais potentes, espelhos melhores. Cada passo tecnológico permite ouvir mais longe, com mais clareza, e fazer testes mais rigorosos. O GW 501114 é o exemplo perfeito disso. Isso deixa a gente pensando,
se já estamos fazendo testes tão precisos agora, o que vem pela frente? O que mais a gente pode aprender com detecções ainda melhores? Essa é a pergunta de milhões, né? A gente está numa fase de confirmar as teorias que já temos, o que é fundamental, mas a esperança é que, com os detectores da próxima geração, talvez a gente comece a achar pequenas discrepâncias, desvios sutis do que Einstein ou Hawking previram. E se acharem esses desvios? Aí seria revolucionário. Poderia ser a primeira pista de uma física nova, além da relatividade geral. Talvez ligada à natureza quântica de espaço-tempo ou a partículas, forças novas. Quem sabe? Bom, resumindo então nossa conversa de hoje, a gente mergulhou fundo na análise do GW 250114, essa colisão de buracos negros vista com uma nitidez inédita. Essa observação trouxe duas confirmações incríveis. Primeiro, analisando os tons da vibração final, o ring down. Incluindo o overtone. Isso. Incluindo o overtone, confirmou-se que buracos negros são objetos simples, só massa e rotação, como a relatividade geral previa. E segundo, medindo as áreas antes e depois, validou com força o teorema da área do Stephen Hawking. A superfície de um buraco negro não diminui. É um triunfo da teoria e da observação juntas. Exato. E para fechar, queria deixar uma provocação assim. Se os buracos negros são mesmo esses objetos carecas definidos só por massa e spin, e se a área deles, que parece ligada à informação que se perde lá dentro, só pode aumentar, isso reforça a imagem deles como entidades quase termodinâmicas, que seguem regras de mão única, sabe? Uhum. O que isso quer dizer fundamentalmente sobre a natureza da informação, da causalidade, da própria realidade nesses limites extremos da gravidade? Será que no futuro, com observações ainda mais precisas ou de fontes ainda mais exóticas, será que a gente descobre que essas regras não são tão absolutas assim? Achar um fio de cabelo no buraco negro. Exato. Ou talvez uma leve violação da lei da área em condições extremas. Qualquer desviozinho desse tipo seria uma janela para uma física completamente nova. Talvez a chave para unificar o nosso entendimento do cosmos. A era da astronomia de ondas gravitacionais está só começando a mostrar o quão estranho e maravilhoso o universo pode ser.